Amém? A paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes essa manhã? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sente-se, por favor, fique à vontade. Bem-vindo à casa de Deus. Você que é visitante desta manhã. Algum visitante aqui pela primeira vez na AD Alpha? Levante a mãozinha, seja bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Mais alguém? Bem-vindo, bem-vindo. Deus abençoe. Desses visitantes que estão aqui, algum de vocês, é a primeira vez que vocês vão numa igreja evangélica? Convidado, assim, de primeira vez? Tem alguém? Não? Não, né? Que bom, são todos nossos irmãos. É uma alegria estar com vocês, queridos, e nós vamos pensar um pouquinho sobre a palavra de Deus, que está no livro de 2 Samuel, capítulo 17. 2 Samuel, capítulo 17, quero falar sobre esperança, transformação, bênção, tudo aquilo que a gente tem acreditado no ensino do Evangelho. Ontem nós estivemos na Alpha Mind ministrando, foi muito legal. Alguém estava fazendo aula ontem lá? Tem algum aluno aqui? Estava bom demais, né? Mas o mais impressionante não foi a aula da Alpha Mind, o mais impressionante para mim foi o culto dos adolescentes à noite. Não foi? Foi extraordinário. Os meninos, eu vou falar por quê. A gente teve um momento com os adolescentes que teve mensagem, depois a gente fez um Carlos Ribas Responde, ali presencial. E eu pensei, pergunta de adolescente o que é, né? Dúvida da vida, não é, Reinaldo? E não, perguntas de teologia, perguntas incríveis. Os adolescentes dessa igreja estão com um nível muito, muito bom. Vocês estão de parabéns, viu? Uma salva de palmas para os adolescentes. Que nível! Eu acredito de fato que o avivamento dos últimos tempos virá na mão dos jovens e dos adolescentes, mas a igreja de vocês está bem preparada para isso. Que os adolescentes e os jovens continuem assim, amém? Vamos lá, 2 Samuel capítulo 17, versos 27, 28 e 29, todos acharam? Eu vou ler, talvez no começo não faça muito sentido, aí eu vou explicar para vocês e com certeza Deus vai falar ao coração de vocês. Quando Davi chegou a Manaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim, trouxeram camas, bacias, vasilhas de barro, além de trigo, cevada, farinha, grãos tostados, favas e lentilhas, também mel, coalhada, ovelhas e queijos de leite de vaca. Levaram isso a Davi e ao povo que estava com ele, para que comessem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Amém? A palavra de Deus, ela nos revela detalhes que nós precisamos trazer para os dias de hoje, internalizar para a nossa vida. Eu vou trazer o contexto dessa situação para vocês entenderem o porquê dessa lista tão descritiva e tão detalhada que o livro de Samuel nos traz. Davi estava passando por um problema muito grande dentro da sua própria casa. Irmãos, vamos ser sinceros, eu acho que os piores problemas que a gente passa são os dentro de casa. Concordam comigo ou não? Problema com filho, problema com parente próximo, não é? Eu acho que problema com filho talvez seja o pior. Não sei se você já teve algum problema com filho, filho que abandonou o lar, filho que se desviou, enfim, né? Os problemas de dentro da casa são os piores. E Davi estava passando por alguns problemas, mas problemas estes causados por ele mesmo. Porque nós sabemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas era um homem pecador. E dentre os muitos pecados de Davi, um deles, um pecado de adultério, começa com uma falha de caráter dele no seu chamado. Muita atenção para isso, muita atenção. O teu chamado não pode ter falhas. Você como ser humano, você vai pecar, ok, mas o teu chamado não pode ter falhas. Davi era rei, e a palavra de Deus diz que no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou em casa. E essa frase indica que o chamado de Davi não foi cumprido. Todos os reis foram para a guerra, Davi ficou em casa. E nessa época, quando em vez de ele ir para a guerra, ele ficou em casa, ele teve aquele adultério com Batseba. Se Davi tivesse cumprido o seu chamado, ido para a guerra, ele não teria adulterado. Então, cumpra o seu chamado, faça o que tem que ser feito. Porque quando você deixa de cumprir o seu chamado, você abre um precedente para o inimigo te tentar e te fazer cair. O fato de Davi ter sido tentado e caído em adultério com Batseba, fez com que ele pagasse por esse pecado várias vezes, 4 vezes dentro da sua casa. Um irmão matou outro irmão, uma filha foi abusada, um filho tentou usurpar o trono e o próprio nenê morreu. Então ele teve 4 perdas ali, mas a pior talvez não tenha sido aqueles que morreram, foi Absalão, o seu filho que ele tanto amava, que começou a persegui-lo. Absalão resolveu dar um golpe de estado e tirar Davi do trono.
Ele foi para Hebrom, juntou uma centena de homens fiéis a ele, começou a proclamar dentro do povo que ele seria o rei. E quando Davi soube disso, Davi resolveu sair de Jerusalém para não enfrentar o próprio filho, porque se Davi enfrenta o próprio filho, Davi tem que matar o próprio filho. Mesmo que o filho o odiasse, Davi ainda é pai, Davi ainda ama Absalão. Então ele foge com uma comitiva de pessoas e vai para o deserto e se esconde, para não enfrentar o próprio filho. Você consegue imaginar a dor de um pai numa situação dessa, tendo que fugir de casa por causa do próprio filho que está perseguindo? E aí ele está no deserto. E agora a gente vê essa situação que nós lemos. Quando alguns homens souberam que o rei estava no deserto, a maioria abandonou Davi, porque tem gente que só gosta do rei quando o rei está no palácio. Concorda comigo ou não? Não é? Eu tenho um amigo que cometeu um erro. Não era nem um pecado, era um erro. Não é? Um amigo meu, meio esquentadinho, pavio curto, ferveu o pouco sangue e deu uns empurrões num outro rapaz, né? Uns empurrõezinhos. Cometeu um erro. E aí todo mundo criticou ele porque ele é crente. Não, ele é crente, olha o que ele fez. E aí um amigo meu me chamou e falou assim: poxa, você apoia ele, esse cara aí é violento. Falei, calma, que tipo de amigo eu seria se eu abandonasse os meus amigos quando eles não estão no palácio, não é? Que tipo de amigo você é, que tipo de crente você é quando você percebe que o rei não está mais no palácio? A maioria, quando o rei não está no palácio, abandona o rei, porque a maioria está no reino não porque é súdito fiel, mas porque quer algo em troca. Quando Davi saiu do palácio para não matar o próprio filho e foi para o deserto, a maioria abandonou Davi, porque Davi já não estava mais no trono. Mas alguns homens fiéis, não fiéis à necessidade de receber algo em troca, mas fiéis ao chamado de Davi, sabendo que Davi era um homem de Deus, se preocuparam com ele, foram atrás de Davi no deserto para saber o que ele queria. Mas esses aqui, e aqui eu vou colocar em especial Barzilai, porque Barzilai tem uma história mais legal. Eles foram até o deserto e trouxeram uma série de coisas que as pessoas não pensam em levar. E a lista é muito legal, está lá no verso 28. Trouxeram camas, bacias, vasilhas de barro, além de, primeiro, camas, bacias e vasilhas. Aqui indica o cuidado com o descanso. Dormir no deserto não é fácil. Não sei se você já foi escoteiro ou nas Forças Armadas, já acampou e teve que dormir no chão, é muito desconfortável. Por mais que você tente aplanar o chão o máximo que você puder, sempre vai ser muito desconfortável, não é anatômico. Então eles levaram camas porque o rei estava dormindo no deserto. Quantos entendem isso? Levaram bacias, por quê? Porque as bacias eram usadas para se lavar, para se limpar, para refrigerar o rosto, lavar os pés. Levaram vasilhas para poder levar água às bacias. Daí também levaram trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas. E eu fui pesquisar o que são os grãos torrados, e é café. Levaram café para o rei no deserto. Você tem que amar muito um rei que está no deserto e levar café para ele. Não é? Eu viajo um pouco de carro assim, mas quando eu viajo de carro eu tenho o hábito de parar em posto para tomar café, e eu estou pensando seriamente em comprar uma maquininha de café expresso para carro. Já viram essa maquininha? Imagina que luxo, você dirigindo e a tua mulher servindo. É porque a minha mulher é minha copiloto, tá? Francine está ali. Eu sozinho não viajo daqui a Osasco, mas com a Francine eu viajo até a China de carro. Não é possível que eu falei isso no altar da igreja. Porque ela fica me nutrindo, entendeu? Entenderam agora? Eu fico ali dirigindo e ela fica assim, ó, colocando um chocolatinho, assim. Imagina ela com a maquininha de café expresso. Foi isso que eles fizeram com Davi, eles levaram café para Davi. Nós temos o erro, o hábito errado de achar que as pessoas na sua necessidade precisam só do básico. Vocês já viram uma cesta básica, como é que é? Vocês já perceberam? Cesta básica, pensa a palavra básica, na acepção da palavra básica. É básico. É como se a mulher não precisasse de absorvente, como se a mulher não precisasse de shampoo, pontas duplas, sei lá. Não é? Como se a criança não precisasse de fralda, como se a pessoa que usa a cesta básica, que precisa de uma cesta básica, não come carne, ou seja lá o que for. É básico do básico do básico. Nós temos um coração bom para ajudar, mas nós ajudamos da pior forma possível. O povo talvez levou para Davi água e pão. Está no deserto, água e pão. Mas Barzilai falou, poxa, um cafezinho vai levantar a moral da tropa. Um cafezinho no deserto vai fazer os olhos dele brilhar. Trigo, cevada, grãos tostados, favas, lentilhas. Alguém deve ter falado, leva mel também, coalhada, o rei gosta de coalhada, ovelhas, queijos, de leite de vaca. E levaram para o rei uma grande quantidade de coisas excelentes, mesmo o rei estando fugitivo
e estando no deserto. Por quê? Porque Barzilai era um homem rico, idoso, que só queria fazer algo pelo rei. Como é bom chegar nesse ponto da vida, quando você não quer nada do rei, você só quer fazer algo pelo rei. Infelizmente as nossas igrejas viraram redutos de mendigos espirituais. Todo mundo vai na igreja para pedir algo para Deus. Todo mundo vai na igreja para barganhar algo com o rei. Todo mundo vai para a igreja querendo algo em troca. É como se fosse, sabe, um acordo espiritual. Senhor, eu vou para o culto, mas o Senhor tem que me dar algo em troca. A maioria de nós, eu não vou falar que é errado, porque os motivos pelos quais você veio ao culto, ou os motivos pelos quais você entregou sua vida para Jesus, são o meio evangelizatório que Deus te trouxe para cá. O que nós não podemos é ficar nesse mesmo sentido. Mas a maioria de nós veio à igreja em busca de alguma coisa que não era a salvação. Muitos vieram em busca de cura física, outros vieram em busca de uma restauração financeira, outros vieram em busca de um casamento, muitos vieram em busca de vencer uma depressão, porque eles estavam num momento da vida muito tristes, e vieram em busca de felicidade. Mas raras as pessoas que saíram do mundo e vieram à igreja para entregar a vida para Jesus. Eu estava ouvindo a história do... vou chamar você de Charles, mas é... Cleiton. Cadê as plaquinhas, né? Com o nominho dos irmãos. O Cleiton, a história do Cleiton é incrível. Das 16 pessoas. Eu não sei se eu posso falar. A família do Cleiton não servia Jesus. Era uma família de outra fé. E eles passaram por uma situação na casa deles que eles entenderam que eles precisavam de Jesus. Então um dia, 16 pessoas daquela casa, 16 pessoas que não serviam a Jesus, andaram pelas ruas de um bairro e encontraram uma igreja pequenininha. Tinham quantas pessoas naquela igreja? 8 pessoas. A igreja era tão pequena que não tinha 16 cadeiras. E aí eles entraram em 16 ímpios na igreja. E o pastor deve ter sido o dia mais especial da vida daquele pastor, porque era o dobro do número da congregação dele. A vantagem de você ter igreja pequena é que o dia que vier 16 triplicou o número de crentes, não é? O ruim é que se faltar 4 não veio metade da igreja. Esse é o ruim. Mas os 16 vieram. E aí os irmãos levantaram para dar cadeira para os visitantes sentar, e eles ficaram todos sentados ouvindo a palavra. E o Cleiton me disse ontem no jantar que eles só estavam esperando o apelo, porque aquele dia eles foram para entregar a vida para Jesus. Eles não foram pedir nada. Eles não foram buscar uma troca. Eles não foram pedir para o rei alguma coisa. Talvez eles foram para o deserto em busca do rei, mas não chegaram para o rei e disseram: olha, eu sei que o senhor está numa situação ruim, mas será que dá para o senhor tirar um imposto lá da minha casa, da minha terra? Ou será que dá para o senhor conseguir um emprego para o meu filho? Não, eles não foram pedir nada. Eles ficaram 16 sentados nas cadeiras, esperando o momento do apelo. E quando o pastor fez o apelo, os 16 levantaram e foram à frente entregar suas vidas para Jesus. Mas poucos têm essa atitude, com certeza poucos. Porque a igreja virou hoje um grande celeiro de pessoas necessitadas de alguma coisa. Como é bom chegar no ponto que Barzilai chegou. Que eu não quero pedir nada para Deus, eu só quero fazer alguma coisa para Ele. Como é bom chegar no ponto que Barzilai chegou. Barzilai, a Bíblia, nós vamos ver daqui a pouco, Barzilai era um homem idoso, rico, e ele não esperava nada. Ele só queria ser um supridor. Meu irmão, eu não estou criticando aqueles que precisam de suprimento, porque todos nós aqui precisamos, mas eu estou dizendo que esse é o meu alvo de vida. Eu espero que seja o seu alvo de vida. Chegar um momento que você possa ser o supridor do reino de Deus, que você possa olhar com atenção para as pessoas e pensar: eu não quero te ajudar no básico, eu quero te ajudar no detalhe. Eu quero ser alguém que pode fazer a diferença na sua vida. Olhar para o reino e fazer a diferença na vida de alguém. E nós que temos um olhar missionário apurado, nós que temos um olhar missionário mais próximo das necessidades, nós vemos o quão difícil é você fazer parte do reino e quão difícil é você ser um supridor. Todas as vezes que você faz uma oferta missionária, essa oferta vai para algum lugar e ela vai ser aplicada na obra de missões. Eu creio que sim. Infelizmente pode ser que algum outro ministério tenha desvio, mas esse aqui com certeza não tem. Mas quando você vai lá no campo missionário e você, com seus pés, você pisa naquela terra que as pessoas sofredoras estão pisando, você entende de forma completamente diferente o que é o suprimento. Você entende a visão que Barzilai teve. Barzilai, com toda a condição que ele tinha, ele pensou: por que eu vou levar o básico se eu posso ser o diferente nesse momento? Por que eu vou fazer algo para Deus
de forma simples. Entenda, nos dias de hoje, por que eu vou ao culto? Simplesmente porque eu tenho que ir. Eu vou de manhã sentar e ouvir uma palavra e esperar que Deus fale ao meu coração. Nós temos essa mania de vir para a igreja e esperar que Deus fale ao meu coração, porque nós somos carentes disso e está tudo certo. Mas quantos de nós pensamos assim: eu vou hoje de manhã e eu vou fazer alguma coisa por alguém? Alguma coisa por alguém. Eu tive uma experiência em 2008 bem interessante. Eu estava na Inglaterra, estava pregando, e eu saí jantar depois com o pessoal da igreja, e alguns irmãos foram junto com a gente. E aí eu fiquei sentado no canto de uma mesa com os pastores e com os músicos, conversando e falando sobre várias coisas de música, e a mesa era grande, e a mesa, os outros irmãos foram sentados assim, ficaram sentados mais ao longe, e de repente um irmão que conhecia o meu ministério, estava contando os testemunhos meus para aquela irmã. E aquela irmã levantou e disse assim: glória a Deus! Aí todo mundo assustou e olhou para ela, e ela levantou com uma sacolinha na mão e trouxe para mim uma caixa de bombom. E aí eu entendi o que estava acontecendo, porque eu tinha contado um testemunho naquela semana, de que quando eu estava passando por um vale, uma dificuldade muito grande, eu estou contando essas histórias no meu canal do YouTube, toda sexta-feira, numa nova série que a gente tem, chamado Quando Deus Te Leva ao Deserto, e eu fiz uma lista de compras e orei, porque eu não tinha condições, eu estava no campo missionário, totalmente entregue à dependência e à vontade de Deus. E naquela lista, além das coisas básicas, eu comecei a colocar pequenos detalhes de coisas que eu queria e que eu sentia falta. E um dos pequenos detalhes era, na época, era 2004 talvez, era uma caixa de bombom garoto. Eu coloquei até a marca da caixa de bombom, não é? E Deus mandou uma irmã que supriu a gente, e a irmã supriu com tantas coisas, detalhes daquela lista. E uma das coisas que a irmã levou foi uma caixa de bombom garoto. E esse testemunho está sendo contado há muitos anos, desde 2004. Mas aquela irmã da Inglaterra tinha saído de casa para ir para o culto, e ela passou no mercadinho brasileiro, que ela gostava de tomar Guaraná Antártica, para lembrar do Brasil, e ela viu uma caixa de bombom, e ela não me conhecia, e ela pensou: eu vou levar essa caixa de bombom, porque na igreja eu quero abençoar alguém. Olha o pensamento abençoador. Não é sobre você ou sobre mim, não é sobre, é sobre a pessoa ir para fazer algo para alguém. Quantos entendem isso? É sobre você olhar para alguém e ficar analisando e pensando: como é que eu posso fazer algo por essa pessoa? O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? E ela trouxe aquela caixa de bombom garoto, ela não sabia o porquê, e ela, no culto ela esqueceu, porque ficou ali, né, motivada pela palavra, enfim, e na hora do jantar ela esqueceu, estava na bolsa dela, uma mochilinha, e aí quando o menino contou o testemunho que ele havia ouvido uma semana antes, ela entendeu porque Deus tinha pedido para ela levar aquela caixa de bombom, para trazer alegria a alguém que estava longe de casa, ou o que quer que seja. Esse é o grande detalhe de nós, irmãos. Eu sou oriundo de igreja tradicional, e nós temos um louvor muito cantado na igreja tradicional. Você que é de Batista, você vai saber, é aquele Aliança no Senhor, conhecem? Não é? Como é precioso, aí você fala: aliança no Senhor. Quem conhece? Opa, os batistas invadiram a Assembleia de Deus. Eu tenho com você. Deixa eu mandar para a Convenção Batista do Brasil, atenção. E é verdade que a gente canta isso porque é bonito, mas no final das contas a gente não tem aliança com ninguém. Eu sou um com você. Não é. Tem gente que termina o culto e ele vai embora de carro, e ele vê o irmãozinho no ponto de ônibus e está chovendo, ele ainda dá uma buzinadinha e pam, pam, e fala: paz do Senhor. E ele vai embora. E o irmão com os filhos no ponto, que se molhem. Não, é verdade ou não, irmãos? Eu estou falando sobre mim, não estou falando sobre você. Eu estou falando sobre o quanto eu preciso entender que a história de Barzilai, ela tem que nos incomodar, ela tem que nos provocar a mudança. Barzilai estava tão atento a essas batalhas, que ele não queria ser apenas um supridor, ele queria ser um supridor de excelência. Nós precisamos entender o que é o sentido da excelência. É você não mandar uma cesta básica para alguém, é você perguntar naquela família: quantas pessoas são? Tem mulheres, tem crianças? O que as crianças comem? Eles comem iogurte, eles comem bolacha recheada, biscoito, eles comem o quê? As mulheres, elas precisam de quê? De shampoo, de creme, de absorvente. Ah, pastor, mas é meio demais, né? O cara já está passando dificuldade e eu ainda tenho que ficar pensando se ela quer creme. É porque você não entende o que é o cristianismo, se você pensa assim. É porque você, graças a Deus, não precisa. É porque você não tem ideia de quão feliz é alguém necessitado, quando outra pessoa que sequer o conhece, vem com uma preocupação tão maior do que aquela que é normal, e fala bem assim: olha, eu fiquei sabendo que você tem 2 crianças pequenas, eu trouxe aqui uns biscoitos, trouxe umas frutas, eu também trouxe chocolate para elas, eu trouxe esses brinquedinhos, e a pessoa olha com outro olhar e diz:
Por que você fez isso? Aí você fala, é porque o amor de Jesus é real, e eu estou sendo a resposta da sua oração nesse lugar. Nós estávamos na base da Jocum em Curitiba, a gente tem uma parceria com eles, e aí um irmão que foi parceiro de quarto do meu filho, quando ele fez Jocum, o Paulo, ele estava orando para poder entrar numa escola de segundo nível, e é uma escola que custa 10 mil reais. Ele, pobre, não tem dinheiro, não tinha condições, mas ele estava lá, e ele, tão fiel naquilo que ele queria fazer, ele fazia manutenção na base, cortava grama e etc. E ele oferecia serviços de manutenção para os irmãos que moravam na base, em troca de pouco dinheiro, que os missionários que moram também não têm condições, para ele tentar juntar 10 mil reais para pagar a escola. Ele não ia conseguir nunca, não estou sendo pessimista, não consegue, porque ele arruma um telhado, o missionário dá 3 reais para ele, aí arruma um outro telhado, o outro missionário não tem, não é que ele não quer dar, ele não tem, ele dá 5 reais, ele vai demorar, Jesus vai voltar, vai vir a batalha do Armagedon, vai passar um milênio, Satanás vai ser encarcerado, depois volta, acaba o mundo e ele está lá arrumando telhado. A Jocum já acabou, a escola não existe mais, ele está juntando 18 reais, já consegui, 18. Aí eu olhei aquilo, eu falei com um amigo meu, eu falei, cara, você tem grana, tem um menino aqui, menino bom, tal, a gente ajudou ele para o Uruguai fazer missões, ele voltou, ele quer estudar na escola de segundo nível, e ele falou, quanto é? Eu falei, 10 mil. Daí ele falou, qual que é o teu plano? Eu falei, pagar essa escola. E ele falou, como é que você quer fazer? Eu falei, eu quero que você pague. Porque eu também não tenho. Deus dá muito para uns ajudar, e quem não tem, vai buscar quem tem. Funciona assim, a conexão. Aí ele falou, poxa, pastor Ribas, eu gosto desses desafios. Como é que eu posso fazer? Do jeito que você quiser. Quanto tempo é a escola? É 1 ano. Ele falou, eu posso mandar 1.000 reais todo mês e pagar essa escola para ele? Eu falei, pode. Ele falou, então está fechado, bate o martelo. Eu fui lá em Curitiba falar para o menino. Aí eu sentei com o diretor da base, com o missionário, que é o nosso parceiro, com o líder da escola e com o menino. Menino não é um homem, né? Mas é mais novo que eu. Aí sentamos debaixo de uma árvore lá. Eu falei, Paulo, deixa eu te falar um negócio. Você tem orado pelo que hoje? Ele não sabia ainda. Ele falou, eu tenho orado porque eu quero fazer a escola EEB, na escola de estudo bíblico, porque eu quero ir para os povos na Amazônia peruana ensinar a Bíblia. Para os povos indígenas na Amazônia peruana. Eu quero aprender o idioma deles, eu estou estudando inglês e espanhol, quero aprender o idioma deles, e eu quero poder ir lá ensinar a Bíblia. Então, assim, o inglês, o espanhol, o idioma indígena, eu consigo aprender, mas agora a Bíblia eu preciso fazer essa escola de segundo nível. E eu falei, como é que você está fazendo para você juntar isso? Ele falou, eu estou arrumando telhado, eu já tenho aqui tantos reais, mas eu tenho fé, pastor, eu tenho fé, Deus vai fazer e tal. E eu falei, mas qual que é a tua oração hoje? Ele falou, minha oração é que eu preciso ir para lá, pastor. Eu preciso ir para lá. Deus me chamou para a Amazônia. Eu preciso ir para lá. Aí eu falei, então vou te contar uma boa notícia. A gente conseguiu integral para você a escola. Você pode se inscrever hoje. Eu estou aqui com o diretor da escola. Você pode começar a estudar hoje. Aí esse cara começou a chorar. Aí ele me abraçou. Eu falei, não, peraí. Não me abraça não, cara. Está me abraçando por quê? Não sou eu que vou pagar, né? É o irmão fulano. E aí ele disse, eu posso falar um negócio para você, pastor? Eu falei, pode. Você é a resposta da minha oração. Você não tem ideia como é bom você ouvir alguém falando. Você é a resposta da minha oração. Quando você para de vir à igreja pedir para Deus te dar uma resposta, e quando você passa a ser a resposta da oração de alguém. A gente não pode ser um celeiro de mendigos. A gente não pode ser um ajuntamento de necessitados. A frase que eu mais tenho ouvido, e me perdoem se vocês falam isso, e talvez vocês falam isso com um coração bem sincero, eu tenho certeza que sim, mas a frase que eu mais tenho ouvido eu tenho fome, eu tenho sede de Deus, eu tenho fome de Deus. Cuidado com a fome ela é um inibidor da excelência. A fome te impede de selecionar aquilo que é bom de fato. A pessoa morta de fome, ela come qualquer coisa, concorda comigo ou não? O morto de fome, ele come lixo, e ele acha que está comendo um banquete. O adolescente, você tem um adolescente em casa? Quem tem filho adolescente? Deixa eu ver. Boa sorte, meu irmão. Aqui, quem tem filho adolescente? Ô raça, né? Jesus, o que aconteceu? Não sei o que está acontecendo. Eu tenho, irmãos, eu tenho. A minha ideia é que nas próximas gerações Deus faça as crianças de 12 anos pular para os 32 já. Pum! Dorme com 12 e acorda com 32, é tão melhor. Ô raça. Mas o adolescente parece que vem de fábrica com os 4 gafanhotos dentro dele. O cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Ele chega em casa, e o adolescente chega varado de fome, e ele chega em casa, ele abre a geladeira e ele fala, opa, tem uma pizza aqui de ontem. Ele pega a pizza, ele fala, geleia de uva, ele coloca em cima da pizza. Ele fala, sobrou um macarrão, ele bota em cima da geleia de uva que está em cima da pizza. Não é assim, adolescente?
Daí ele fala, não, vai ser ruim de mastigar, ele bota no liquidificador e bate. Porque agora ele é maromba, agora ele segue o Cariani. Adolescente é desse jeito. Mas a fome é tão terrível que a fome inibe a seleção. Quando você vai num restaurante com muita fome, naqueles buffets ou naquelas churrascarias, você vai servindo tudo que o teu cérebro vai dizendo, você está com fome, você tem que se nutrir. Aí você vai servindo tudo naquele buffet e você não percebe. Quando você senta na mesa, você olha para o prato, na churrascaria, tem feijão, tem salada, tem sushi, tem macarrão. Não é? Não é? Tem macarrão, aí vem carne, você bota carne, você tem farofa, aí você pega o sushi, pocheca no feijão, bota farofa, coloca carne, você come. A fome ela é terrível, fome não é um negócio legal. Agora quando você não tem tanta fome, você está bem nutrido, você se alimentou bem, você está certinho, e você vai no restaurante, você olha o cardápio, você fala, eu só quero esta carne, porque você seleciona o que você quer comer. Um povo faminto por Deus, ele ouve heresia, e ele come como se fosse um banquete, porque ele não seleciona mais o que ele ouve. O povo que está faminto de Deus, é porque ele não se alimenta em casa, então ele fica a semana inteira, mexendo no celular, falando mal da vizinha, descobrindo quem matou o Det Reutemann. E você que é jovem, você não sabe, mas nós assistimos a primeira geração. Foi a Leila e era a Cássia Kiss. Cadê a terceira idade? Não foi? Vocês lembram? E todo mundo lá nas redes sociais, quem matou o Det Reutemann? Eu falando assim, vocês não sabem, meu filho. Eu digo até quem foi. Você fica a semana inteira atrás disso, e aí quando você vem na igreja no domingo, o que você está? Faminto, morrendo de fome. Você não se alimentou de Deus em momento nenhum. Ou aquele negócio de um devocional. Cuidado, devocional é muito bom, mas o devocional tem que ser o start da tua vida cristã. Porque não é possível que você pense de fato que você se alimenta de Deus lendo um versículo por dia que alguém orou para receber de Deus, não foi nem você que orou. Alguém escreveu um pensamento próprio daquilo que Deus lhe deu, não foi nem você que buscou em Deus aquele pensamento. É um evangelho fast food. É muito bom ter um devocional. Eu quero que toda casa tenha um devocional, do que tenha um livro espírita em casa, do que tenha um livro do Chico Xavier. Mas aquilo é o start do seu dia com Deus. Você lê aquilo e você vai ler o capítulo todo, e você vai orar e você vai se alimentar de Deus, para que quando você chegue no domingo na igreja, a pregação seja só um menu que você pode selecionar, e se a pessoa fala uma besteira qualquer, você diz, opa, isso eu não como. E quando a pessoa fala algo extraordinário, você fala, isso eu como. Por que eu estou selecionando essa parte? Porque o povo faminto, ele recebe qualquer coisa. O povo nutrido, ele seleciona o que recebe. Barzilai era um homem que viveu tanto tempo sendo bem nutrido, que quando ele olhou para a necessidade alheia, ele pensou, eu não preciso fazer o básico, eu preciso fazer algo especial. Que você entenda e possa fazer algo especial no reino. Porque quando você faz algo especial no reino, no tempo da recompensa, Deus te encontrará. Abra sua Bíblia, nós estamos no capítulo 17, vai para o capítulo 19, por favor. Eu convido você, na verdade, a ler esse texto todo em casa. Você vai pegar lá no capítulo 15, vai ver todo o problema, aonde iniciou, e você vai indo para o 16, vai passar pelo 17, vai passar por esse texto que nós lemos, vai lembrar da pregação de domingo, vai para o capítulo 16, aí você vai vir para o 17, eu te convido a ler todo esse texto, amém? Temos um acordo? Tá? É uma delícia, você não vai se arrepender, leia todo esse texto em casa. Lá no capítulo 19, vai passar pelo 17, 18, lá pelo capítulo 19, você vai perceber que Absalão infelizmente morreu, Davi chorou pela morte de Absalão, porque Davi amava o filho dele, e aí então, Davi foi voltar para Jerusalém como rei, tá? E toda a comitiva vindo com ele, todo o povo querendo empossá-lo como rei, e no verso 31, Davi lembrou de alguém especial. Nós estamos em 2 Samuel 19, verso 31, acharam? Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar até o outro lado. Barzilai era bem velho, da idade de 80 anos. Ele havia sustentado o rei quando esse estava em Maanaim, no deserto, porque era um homem muito rico. Deus lembra no dia da recompensa daqueles que o sustentaram no deserto. Deus não se esquece do sustentador, Deus não se esquece do abençoador, Deus não esquece aquele que é detalhista, que olha o mínimo detalhe para suprir a vida de alguém. O rei disse a Barzilai, veja o rei falando, venha comigo e eu o sustentarei em
Jerusalém, não importa o quão rico você é, você ainda não é tão rico quanto o rei. Entendeu? Já pensou que você é o cara mais rico da Inglaterra? Mas daí o rei Charles chega para você e fala: a partir de hoje você não precisa fazer mais nada, porque eu vou te sustentar aqui no palácio. O que eu comer, você vai comer, as celebrações que fizerem, você vai estar comigo, as danças você vai ver. Sabe, não importa o quão rico você seja, irmão, você não é tão rico quanto o rei. Não importa o quanto poder você tenha nesse mundo, você não tem poder tanto quanto o rei Jesus. Não importa o quanto as pessoas gostem de você, você não é nada perto da majestade do Senhor. Vale a pena servir ao rei, porque no dia da bênção e da recompensa, ele se lembrará de você. Mas verso 34, mas Barzilai respondeu ao rei: quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? Eu tenho 80 anos, eu não sou um jovem, não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. Por que Barzilai recusou? Porque ele é suprido, irmão. Ele não queria nada em troca. Ele fez algo só porque ele ama fazer. Ele não estava barganhando, ele não estava esperando esse dia. Eu vou fazer algo, Cleiton, porque um dia o pastor vai reconhecer. Ele não estava esperando o reconhecimento, ele não queria o reconhecimento. Quantos estão entendendo onde eu quero chegar? A voluntariedade, a gratuidade das coisas para o reino de Deus. Ele disse, verso 35, hoje tenho 80 anos, poderia eu discernir o que é bom, o que é mal? Poderia esse seu servo receber ou perceber o sabor do que come ou do que bebe? Poderia eu ainda ouvir a voz dos cantores e cantoras? E porque esse seu servo se tornaria ainda um peso ao rei, meu senhor, ele pensou, poxa, o rei é forte, é um guerreiro, eu sou um velho, 80 anos, o rei andando rápido, eu andando devagar, sabe, eu vou ser um peso. E ele disse no verso 36, este seu servo irá com o rei, só um pouco além do Jordão. Por que o rei iria me retribuir com tal recompensa? Ele não esperava, ele não achava necessário, ele não reconhecia validade na retribuição do rei, na recompensa, porque ele nunca fez algo pensando em algo em troca. Ele nunca, ele se assustou. Por que você está me dando isso? Não, é porque você me sustentou no deserto. Não, mas eu não fiz algo pensando em receber uma troca. Não, mas é que eu sou bondoso, eu quero te retribuir. Não, mas por quê? Não estou entendendo. A mente pura, ela pensa assim. Eu já conheci pessoas, talvez vocês também, que saíram de ministérios porque não foram reconhecidos, porque se acharam minorizados. Nossa, tudo que eu fiz nessa igreja, e o pastor nunca me chamou para pregar, ou para cantar, ou para ser alguma coisa. Vem cá, meu irmão, você quer ser alguma coisa? Seja longe dos olhos dos homens, e bem pertinho dos olhos do rei. Uma vez na nossa igreja chegou um cantor. Essa história é muito, muito legal. Esse cantor é um menino que foi se apresentar naqueles programas da televisão, tipo Ídolos, Fama. Vocês lembram desses programas? Mas ele nunca chegou lá. Ele foi um dos 38 mil que ficaram na fila para fazer a seleção, né? A audição. Aí, numa primeira edição, ele não conseguiu. Daí, na segunda edição que ele foi, ele chegou a se apresentar lá para aqueles caras que fazem o julgamento. E aí ele apareceu na minha igreja. E ele, todo artista, ele botava pó no rosto. Aí no louvor ele chorava, ficava riscado assim, pô. Ele era todo artista, assim, ele passava lápis no olho, ele era um rock and roll, assim, total. E aí, beleza, ele estava lá, ele se apresentou como cantor e tal. Eu falei, pô, meu irmão, seja bem-vindo e tal. Olha, eu estou aqui nessa cidade, eu queria procurar uma igreja para congregar, e eu gostei tanto aqui, e eu posso congregar aqui? Pode, meu irmão, você é bem-vindo, fica à vontade. Tal. Olha, mas eu sou cantor, tá? Eu falei, tá, eu já entendi. Então tá bom, daí ele ia se apresentar para os irmãos, eu sou cantor. Ele queria cantar. E tá tudo bem, ele pode cantar. Você não pode cantar? Canta aí no banco, irmão. Mas qual o problema de você cantar aí? Você está cantando para Jesus? É aí que você vai cantar, não é aqui. Eu canto para Jesus todo culto, no banco, na cadeira. Aí o irmão um dia chegou para mim e falou, pastor, eu queria pedir uma coisa. Pois não, meu irmão, eu queria louvar. Eu falei, pô, irmão, você está vindo já 2 meses na igreja, você não louvou ainda? Não louvei. Ele não estava entendendo onde eu queria chegar. Eu falei, irmão, você fez o que esses 2 cultos que você não louvou? Pois é. Eu falei, então. Aí ele, e eu posso louvar hoje? Eu falei, deve, irmão. Você deve louvar hoje. Ele falou, tá, que hora? Eu falei, na hora do louvor. Ah, tá, e ele ficou todo felizinho, né? Aí subiu o ministério de louvor. E ele ficou assim na cadeira. Aí terminou o louvor, não chamaram ele. E teve a pregação e tal. No final do culto ele veio triste, falando, o senhor me enganou. Eu falei, por que eu te enganei? Porque o senhor falou que eu ia louvar hoje. Eu falei, mas você não louvou?
Mas ninguém me chamou. Eu falei, mas você precisava ser chamado para louvar? Eu pensei que você queria adorar a Deus, irmão. Porque todo mundo adorou a Deus hoje. Você foi o único que não adorou. Porque você esperou um lugar de privilégio para fazer isso. Vocês entendem? Qual que é a visão do reino de Deus? Você faz para Deus, meu irmão. Não espere nada em troca. Doe sua vida para Jesus. Gaste sua vida. Entregue todos os seus bens. Dê seu corpo para ser queimado. Mas tenha amor pelo reino de Deus. Barzilai disse, esse seu servo irá com o rei só um pouco além do Jordão. Por que o rei iria me retribuir com tal recompensa? E aí então, ele que é um abençoador, ele resolveu abençoar uma outra pessoa. E você deve estar pensando, pastor, essa palavra é muito boa para os ricos aqui de Alphaville, mas eu sou um pobre ali de Osasco, Carapicuíba, sei lá de onde, e aí como é que eu entro nessa onda? Você vai entrar agora, meu irmão, se liga, verso 37, Barzilai falando ao rei Davi, deixe que este seu servo volte, eu morrerei na minha cidade, e serei sepultado junto de meu pai e de minha mãe, mas aqui está o seu servo Quimã. Barzilai tinha um jovem, um servo, está aqui ele, Quimã, deixe que ele passe com o rei, meu senhor, e faça por ele o que achar melhor. A resposta do rei no verso 38, o rei respondeu, Quimã passará comigo, e eu farei por ele o que você achar melhor, e tudo o que você me pedir, isso farei. Todo o povo passou o Jordão, e o rei também passou. O rei beijou Barzilai e o abençoou, e Barzilai voltou para casa. Isso aqui indica muita coisa. Indica que a bênção de Deus nunca volta, ela permanece. E se Deus quer abençoar um abençoador, e esse abençoador não precisa, não reconhece como necessário, essa bênção vai sobre alguém. Por isso, atenção, você que é um irmão, que tem ajudado muito o reino, eu estou na Delfa, antes da Delfa começar, na verdade, né? Desde lá da época do Rio de Janeiro, do culto do João Nunes. E eu lembro de várias vezes que precisava levantar empresários para ajudar a pagar o ar-condicionado, para ajudar com tantas despesas da igreja, e muitos queriam ajudar, mas não tinham condições, mas muitos tinham condições e ajudaram, e esses que tiveram condições e ajudaram, falaram, não precisa nada em troca, pastor, eu não quero nada, não quero cargo, não quero nada, eu só quero servir, mas Deus quer te retribuir, e você não quer, então você vai orar por alguém e vai dizer, Senhor, aquela retribuição que o Senhor queria trazer sobre mim, por eu ser um abençoador, entrega para outro nessa igreja, abençoa outro. Tem gente aqui na igreja, que vai ser abençoado como Quimã foi. Barzilai não tinha filhos, Barzilai talvez não era casado, Barzilai pediu para morrer e ser enterrado com o pai e com a mãe, então Barzilai gastou a vida inteira dele trabalhando, 80 anos de idade, o timing passou, se tornou um homem velho e rico, mas não tinha família, não tinha descendência, tinha um servo. Então o que ele fez? Senhor, toma esse servo como se fosse seu, leva ele. O servo que serviu Barzilai foi honrado no palácio. O rei Davi fez tudo por um servo. Ele saiu da posição de servo para ser parte do reinado de Davi, porque o abençoador transferiu a bênção. Essa manhã eu quero que os abençoadores possam transferir bênçãos para as pessoas, que nós sejamos uma igreja de coração aberto e abençoador, e você possa dizer, Senhor, a bênção que o Senhor tem liberado sobre a minha vida, eu libero sobre mais alguém. Você que é empresário e tem sido um sucesso, eu quero que você diga, Senhor, o sucesso que o Senhor tem liberado sobre a minha empresa, libera sobre um novo empresário, libera sobre um novo empreendedor. Você que tem uma carreira, Senhor, eu tenho uma carreira, eu libero a bênção sobre aquele que ainda não tem. Você que já tem uma vida sustentável, uma vida econômica financeiramente estável, Senhor, eu libero sobre aquele que precisa, para que Deus possa fazer a igreja ser uma bênção em todos os aspectos. E aí nós não vamos mais ter pessoas precisando, nós vamos ter pessoas ajudando, e você vai passar para o período da bênção de Deus como um sustentador. Quantos entendem isso? Amém? Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Quantos já precisaram em algum momento, eu já precisei, ok? Não é pegadinha. Quantos já precisaram em algum momento de muita oração intercessória? Olha, eu estava passando por muita dificuldade, eu precisava que muita gente orasse por mim. Quantos já precisaram de muita oração sobre a sua vida? Levanta a mão, em algum aspecto, não importa qual. Muita gente. Agora é o tempo de você ser o cara que vai orar por muita gente. Entendeu? Senhor, eu não quero nunca mais passar por aquela prova que eu passei. Então o que eu vou fazer? Eu vou orar por muita gente, para que o meu status mude de necessitado por supridor. Quem entendeu?
Quantos já precisaram de ajuda financeira, seja direta ou indiretamente, talvez para um negócio, ou para alguma coisa, ou um período de desemprego, algo assim? Quantos já precisaram em algum momento da vida? Pode ser lá atrás, né? Hoje eu sou ricão de Alphaville. Não, mas você teve um momento pobre na vida. Quantos já precisaram? Levante a mão. Você vai orar dizendo: Senhor, eu já não preciso mais, mas eu quero abençoar alguém que está precisando, com a minha oração, porque eu virei a chave de suprido para supridor. Quantos entenderam? Fez sentido para você? Meu coração nessa manhã diz que eu preciso pensar um pouco mais como Barzilai. Quantos entenderam essa mensagem? Essa mensagem falou ao seu coração? Eu quero poder tirar um tempo de oração com você, ok? Esse tempo de oração, ele vai ter 2 momentos bem rápidos, bem sucintos. Não vai ser uma oração muito extensa, porque primeiro eu quero fazer uma espécie de oração profética aí onde você está. Eu gostaria que toda a igreja ficasse de pé. Se o Ministério de Louvor puder me ajudar. E queria que você olhasse ao redor e você encontrasse pessoas que você não tem muito contato, que você não conhece, que provavelmente você senta perto de alguém que você conhece, tá? Você consegue identificar alguém que você não conhece? Mais ou menos? Sim? Consegue? Se apresenta aí, fala: oi, tudo bom? Eu me chamo fulano. Se apresenta aí. Não vale pegadinha. Se você não conhece, não conhece. Se conhece, não brinca. Fala: oi, tudo bem? Conheceu? Agora eu gostaria que um pudesse orar pelo outro, liberando alguma coisa, uma bênção da sua vida. Não libera lamúria, irmão, libera a bênção, tá? O que você é bom? Você sabe o que você é bom? Tipo assim, não, pô, eu leio todo dia, eu leio 10 livros por mês, eu sou um excelente leitor. Libera, fala assim: Senhor, que esse cara aqui seja um bom leitor, entendeu? Não, eu sou um sucesso, eu aprendi a fazer, meu Deus, crochê, sei lá, nossa, crochê. Eu não sei porque veio isso na minha cabeça. Eu aprendi a fazer crochê. Eu sou o sucesso do crochê no TikTok. Não, essa aí você não libera não, deixa quieto. Libera outra coisa. Eu quero que você ore por alguém e libere, porque quando nós abençoamos alguém, o período da recompensa vai nos encontrar. Quando Barzilai decidiu ir lá no deserto abençoar o rei, no tempo em que o rei voltou para Jerusalém, no período da recompensa, o rei mandou buscar Barzilai. Quando você abençoa alguém, no dia em que o rei resolver recompensar alguém, o rei vai te encontrar e vai te buscar e vai dizer: entra no palácio comigo, tudo que eu viver você vai viver também, porque você é um abençoador, você é um sustentador. Tira 5 minutinhos de oração, abençoa alguém nesse momento. Pode orar por ele, ora por ele nesse momento. Libera. Se você quiser sair do seu lugar e encontrar alguém, faça isso. Olha, tem gente aqui no meio aqui, ó, que não está recebendo oração. Encontra alguém aqui. Ora por alguém nesse momento. Ora liberando algo excelente. Diga: eu estou te abençoando nessa manhã. Eu estou te abençoando porque você vai receber de Deus. Deus tem algo para te dar. Muito mais abençoado é dar do que receber. A melhor coisa é fazer isso. Deus abençoou a vida de Jó quando ele orou pelos seus amigos. Faça isso nessa manhã. Você que está assistindo o culto em casa, ore por alguém. Lembre de alguém nesse momento e ore por alguém. Você que está em casa, assistindo agora ao vivo ou assistindo esse culto gravado, se você puder mandar uma mensagem para alguém, pega seu celular, manda um áudio dizendo: olha, eu lembrei de você nessa manhã e eu resolvi liberar sobre a tua vida uma bênção. Que você seja próspero, que você seja curado. Você que foi ocasionado por uma enfermidade e você recebeu o milagre da cura, libera saúde sobre a vida dessa pessoa. Mesmo que a pessoa não esteja doente, mas libera saúde, porque você não sabe o amanhã. E talvez daqui a alguns anos essa pessoa precise dessa unção de cura, e hoje ela não sabe. Libera saúde, diga: eu te abençoo com a saúde, eu te abençoo com um milagre. Mesmo que você não precise de um milagre hoje, eu te abençoo. E esse milagre ficará guardado na sua vida espiritual até o dia em que você precisar dele. Deus vai lembrar do abençoador no dia da recompensa, naquele dia que o Senhor vier buscar o seu povo para levá-los para o palácio eterno. Deus chamará, recrutará os abençoadores. Deus chamará todo aquele que foi um cuidador, um abençoador, um liberador de vitória.
seja uma pessoa qual Deus vai chamar para subir para Jerusalém, para subir para o palácio. Não perca essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Decrete agora que você não vai mais ser um necessitado, mas que você vai ser um supridor, mesmo que você não esteja sendo. Decrete agora, diga: a partir de hoje, chega, acabou, eu não vou mais ser suprido, eu suprirei. Eu não vou mais pedir, eu entregarei. A partir de agora, chega. Novos tempos, novos rumos, novos caminhos. Deus está mudando a minha sorte, de alguém que precisava para alguém que vai suprir. Agora, se você é como Quimã, aquele jovem servo que não tinha o que entregar, mas entregou sua vida para um propósito, que hoje o rei possa reconhecer isso em você, e que você possa receber lugar no palácio também. O servo bom e fiel foi recompensado pela generosidade do seu Senhor. O servo bom e fiel foi recompensado pela generosidade do seu Senhor. Pai, nesta manhã nós apresentamos o que temos de melhor para suprir, o que temos de melhor, Senhor. Nós entregamos, nós ofertamos o nosso melhor, a nossa vida, a nossa oração. Nós abençoamos esse irmão, essa irmã que está aqui nesta manhã, pedindo: Senhor, seja sobre ele como o Senhor foi sobre a minha vida. Assim como o Senhor me abençoa, abençoe ele, para que ele possa receber no dia da visitação do Senhor a presença do Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém? Amém? Você pode dar um abraço aí, se você tiver liberdade, faça isso. Se você puder aplaudir o Senhor, aplauda também. Esse é o momento de nós aplaudirmos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos